Boa tarde, pessoal. Nós estamos de volta aqui na TV Metrópole com o nosso programa Engenharia. E com o apoio da RTG Especializações, que é a empresa que está nos ajudando a formatar esse programa. Hoje nós vamos falar sobre o E-Social, que é um sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. E é o registro contínuo de tudo que acontece com o trabalhador dentro da empresa, desde a sua admissão até o desligamento. Os dados inseridos abrangem mudança de cargo, alterações de salário, acidentes de trabalho, licença médica, entre outros. Criou-se, então, o Ambiente Nacional, que interliga as informações do Ministério do Trabalho, da Receita Federal e a Previdência e o Instituto Nacional de Seguros. Hoje, na nossa conversa sobre o E-Social, nós vamos ter um foco especial em relação à segurança e à saúde do trabalho, com essa implantação do E-Social, E também, a influência disso sobre a folha de pagamento. Para nós conversarmos sobre o E-Social, nós trazemos aqui à minha direita, o professor Luiz Rosa, que é o coordenador da Câmara de Engenharia de Segurança do CREA Goiás e também conselheiro do CREA, professor e consultor de empresas. Aqui ao centro da mesa, o administrador de empresa, Fernando Bezerra, que é diretor e consultor da ARMS. O Fernando, consultoria de resultados, é pós-graduado em administração de empresa, com ênfase em qualidade total. Seja bem-vindo, Fernando. Sinto muito honrado você ter aceito esse convite. Da mesma forma, professor Luiz Rosa, seja bem-vindo. Nós nos sentimos muito honrados com o convite. E aqui, nosso amigo, engenheiro também, Luciano Cunha, presidente da Apejuste, né? Engenheiro de produção mecânica e presidente da Apejuste. E nós nos sentimos muito honrados, Luciano, mais uma vez com a sua presença. Sinta-se em casa. Tá? Muito obrigado a todos vocês por aceitarem o convite. Nesse primeiro momento do nosso programa, nesse bloco, nós costumamos falar sobre a apresentação sua, você se apresenta, e também no foco nosso, que é sobre o E-Social, você nos fale de uma maneira rapidamente, na sua entidade, ou na sua empresa, ou no seu posto de formação de opinião, digamos, o que é o impacto do E-Social. Com a palavra, nosso professor Luiz Rosa. Sim, boa tarde a todos. Eu aqui agradeço a honra do convite para a gente falar desse assunto, que para a gente que milita nessa área, me apresentando, né? Você já falou que eu sou engenheiro de segurança, sou professor e a gente trabalha nessa área há um certo tempo e a gente sempre luta para que, a palavra não é luta, a gente trabalha para que a segurança do trabalho, que a proteção do trabalhador avance, que melhore cada vez mais e que a empresa também não sofra prejuízo, o empresário não tenha prejuízo, né, que dá ponto até de inviabilizar uma determinada empresa. Então, eu fico muito satisfeito. Nesse momento é só a apresentação. Né? Tá ok. Agora, por favor, professor Fernando Bezerra. Bom, como você disse, né, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui. Eu sou formado em administração de empresas, com pós-graduação em administração, com foco em qualidade total. Eu milito há pouco tempo nessa área de recursos humanos, né, eu estou há 40 anos nessa área de recursos humanos, né, e hoje, como se diz, hoje eu estou na área de consultoria, especificamente com a área de rotina trabalhista. E o E-Social é um ponto que chama muito a atenção da gente, em função dele ser complexo, volumoso e fiscalizador. Então, nós estamos aí nessa militância, dando treinamento, fazendo consultoria de implantação, justamente em função dessa situação, pela complexidade que é o E-Social. Ok. Luciano, por favor. Boa tarde. É uma honra estar aqui também no programa Engenharia, né, com o Nélio. Recebemos o convite para a gente falar sobre o E-Social. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu represento aqui a Apejuste, eu sou presidente da Associação dos Peritos Judiciais
do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. E eu também sou diretor técnico-científico da AGEST, que é a Associação Goiana dos Engenheiros de Segurança do Trabalho. Por que o E-Social e engenharia, né? O E-Social, esse novo sistema que a gente vai discutir agora, ele vai impactar na rotina dos profissionais de segurança e saúde no trabalho, em especial do engenheiro de segurança do trabalho. E assim, é uma preocupação nossa como diretor técnico-científico que os engenheiros estejam capacitados e aptos já para estar atuando no mercado. Então, é sempre um prazer a gente vir e explicar e a gente apresentar esse campo de trabalho. Vai ser uma grande oportunidade para os profissionais da área, vai ampliar bastante o mercado de trabalho e, principalmente, vai exigir que os engenheiros estejam capacitados e qualificados para prestar a melhor assessoria possível para as empresas que terão que se adequar aí. Primeiramente, né, como sempre teve que fazer a legislação de SST, né, a legislação de segurança do trabalho, tanto trabalhista quanto previdenciária, e logo depois ela vai começar a ter que lançar essas informações para o E-Social. E é importante que os engenheiros estejam capacitados para estar fazendo isso daí. Tá? Tá. Eu vou continuar com você, Luciano, só para depois a gente já melhorar, digamos, equilibrar a conversa. Até pouco tempo atrás, ou até hoje, para que fosse identificado, ou seja, insalubridade ou periculosidade, necessitava de um laudo. Esse laudo era apresentado, o engenheiro de segurança elaborava esse laudo, apresentava ao empregador a necessidade ou não de se cumprir essa dotação, esses valores. Tá? Com a implantação do E-Social, aonde é bom destacar que essas informações devem ser inseridas no sistema em janeiro de 2019, ou seja, a partir de janeiro eu já tenho que estar com esses dados, essas informações levantadas, é isso, Fernando? Exato. Eu tenho que estar com essas informações levantadas para inserir no banco de dados a partir de janeiro. Isso. Então, nós vamos imaginar nesse cenário, entre essa atividade de mapeamento, ou seja, laudar quantitativos, digamos, tempo de exposição, tudo que nas nossas NRs, certo? E agora, como que deve ser feito a partir de janeiro? Como que eu devo lançar essas informações? Veja só, é muito importante ressaltar que o E-Social, tem muita gente achando que o E-Social mudou a legislação trabalhista, previdenciária e fiscal. Veja só, o E-Social não mudou em nada as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. As empresas continuam tendo a necessidade de fazer o seu PPRA, o seu PCMAT, o seu PGR, o seu laudo técnico das condições ambientais de trabalho, o seu laudo de salubridade, laudo de periculosidade, o PCMSO, os ASO, não muda em nada. A legislação trabalhista e previdenciária continua a mesma. O que vai mudar, Nélio, é que a partir de janeiro de 2019, essas informações serão comunicadas ao E-Social. Eletronicamente. Eletronicamente. Então, como vai ser feito isso? Para as pequenas empresas, para que elas tenham até 10 funcionários, mas com lançamento simplificado, o E-Social está prometendo uma plataforma web para que o lançamento seja diretamente no sistema. Para aquelas empresas que têm uma quantidade maior de empregados, né, isso vai exigir que as empresas utilizem softwares de gestão de SST. É exemplo que no departamento pessoal já existem os softwares que fazem o controle, o cadastramento dos empregados. Então, o que vai acontecer? O próprio software vai gerar um arquivo XML, em formato XML, que vai lançar para o E-Social. O E-Social vai receber essas informações e vai verificar a compatibilidade dela, vai fazer ali uma checagem através de erros, através de informações, vai conferir já de imediato, e o E-Social vai ter possibilidade, inclusive, de você receber uma notificação imediata dizendo, olha, esse dado está incompatível. Alguma inconsistência? Alguma inconsistência está havendo. Fase de validação. Validação. Então, essas informações serão lançadas a partir de janeiro de 2019. Tem muita gente achando, né, que eu só vou preocupar com o E-Social a partir de janeiro de 2019. E, infelizmente, isso é um erro crasso. Por quê? A maioria das empresas, a gente sabe que vai levando essa adequação de SST com a barriga.
Só que a gente entende, a partir de agora até dezembro, nós temos que 5 meses e pouquinho, 5 meses. Tá. Você já tem que estar adequado. Luciano, esses laudos nossos que foi apresentado para nós teremos os eventos, né? Eu digo o evento S2240, né, Luiz? Isso. Que é o evento das medições. Para se comprove periculosidade ou insalubridade, eu tenho que medir. Esse modelo de laudo, ele é um modelo pré-estabelecido? Existe, digamos, uma sequência lógica para esses modelos de laudo? O evento prevê algum modelo de laudo, alguma forma assim? Nélio, o E-Social ele não altera em nada, estrutura alguma, não muda nada em relação à legislação de segurança e saúde no trabalho e previdência. Então, as empresas vão continuar fazendo, tá? Todos os programas da forma como são feitos. O que se recomenda fazer é uma avaliação completa por posto de trabalho ou por grupos homogêneos de exposição. Como é que vai se dar esse lançamento no E-Social? Você vai preencher os softwares de SST, no caso as consultorias de medicina e segurança do trabalho, eles terão que ter os softwares multi-empresa para atender várias empresas que contemplem essas informações de SST. E essas informações tanto do PPRA, do PCMSO, do LTCAT, do laudo de insalubridade, de periculosidade, serão lançados no software de gestão de SST multi-empresa das empresas de consultoria. E essas empresas, de posse do certificado digital liberado pela empresa, farão a comunicação ao E-Social dessas informações. O carregamento desses laudos é o sistema HTML. O seu software de gestão... O seu software de gestão de SST vai converter as informações que estão lançadas dentro do sistema que você tem, somente aquelas informações que o E-Social pede. Vou te dar um exemplo. Quando eu lanço lá, tem software que você lança lá o CPF do trabalhador, ele vai te dar lá a foto do trabalhador. O E-Social pede foto? Não. Então ele vai desprezar essa informação do sistema e vai pegar somente as informações que o E-Social pede, vai converter no arquivo XML e vai mandar para o E-Social. Essas informações, assim, o que vai ser a preocupação a partir de agora? Isso aí vai exigir uma mudança de rotina muito grande. Por quê? Não se permite mais, a partir de agora, qualquer desvio de função. Toda alteração de cargo, função, lotação do empregado vai ter que ser comunicado no sistema, no software, para que isso gere uma alteração no perfil profissiográfico previdenciário do empregado que está sendo construído dentro do E-Social. Então, se ele mudou de qualquer tipo de exposição, de localização, de lotação dentro da empresa, isso terá que ser comunicado, tanto no departamento pessoal quanto na gestão de SST, seja por uma empresa de prestação de serviços de consultoria em saúde e segurança do trabalho, ou até no SESMIT próprio das empresas. Correto. Então, o SESMIT próprio ele já tem que estar preparado para operar o sistema e fazer as mudanças de função, as mudanças de lotação, as mudanças as informações dos empregados. Muito importante, o lançamento desses dados agora, por exemplo, o PPRA, o LTCAT, ele tem que ser feito por grupos homogêneos, por quê? Porque ele vai ter que ser lançado dentro do evento S2240 por CPF. Então veja que o próprio software de gestão vai multiplicar os dados ambientais para todos os empregados lotados dentro daquele setor e ele vai converter e vai lançar isso um a um para cada CPF. Por isso a complexidade e a necessidade de conhecimento dos profissionais de SST nessa nova rotina do E-Social. Tá certo. N formas de Essa informação que o Luiz Otto está falando é o seguinte, depende muito da estrutura da empresa. Se é uma pequena empresa, normalmente tudo da pequena empresa é resolvido no escritório de contabilidade. Sim. Então, eventualmente, ele pode fazer um PPRA, um PCMSO e mandar os atestados todos para o escritório de contabilidade. E aí o próprio escritório pode fazer esse lançamento. Tem algumas empresas que já têm SESMIT completo, então provavelmente ele já tem um software de gestão de SST, ele mesmo pode fazer esse lançamento no software, desde que tenha tanto a procuração quanto o certificado digital para isso. Depende da estrutura da empresa. O que a gente está verificando é o seguinte, o que é mais importante nesse momento é definir e verificar como que as empresas estão estruturadas e como vai ser feito isso. Porque não é simplesmente lançar no sistema, Nélio.
Porque a partir de um lançamento desse, isso gera responsabilidades. Se você faz um lançamento errado, quem que vai pagar por esse lançamento errado? CNPJ. CNPJ. E aí existe uma coisa que chama-se... E o CNPJ vai estar chama-se- extremamente atrelado, pelo que eu estou entendendo nesse cenário, desde o imposto de renda retido na fonte, Sim. FGTS, contribuição previdenciária, aposentadoria. Isso. Eu Existe acredito... uma coisa que chama-se ação regressiva do CNPJ para cima do profissional que informou CPF. errado. Né? Então, se o contador lançou um dado errado, ele pode ser responsabilizado em relação a isso. Tá. O engenheiro da mesma forma, o profissional de SST da mesma forma. O Fernando, tá ótimo. O Luciano, o homem da APJUS, nosso presidente, como é que está funcionando para nós, que nós tínhamos o cadastro de obras, agora nós temos o Cadastro Nacional de Obras, ou seja, cada obra de engenharia, ela tem que ter um cadastro próprio, praticamente quase que um CNPJ próprio. Tá? Como que está essa relação do CNO, porque sem o CNO, lá depois no INSS, eu não consigo o meu habite, isso é claro, que esses documentos eu preciso ter. Então, esse Cadastro Nacional de Obra, que contemplado, que é parte do E-Social, ele também vai ser ligado lá na hora de eu conseguir, digamos, o habite do meu prédio? Nélio, o E-Social trouxe uma inovação, ele vai praticamente dispensar o SEI, né, que é aquele cadastro do INSS, e criou o Cadastro Nacional de Obras. No sistema, você vai cadastrar cada obra e você vai receber um CNPJ para ela. E a partir desse CNPJ, você vai lançar no estabelecimento, no cadastro de estabelecimento, tem um evento próprio para isso, que é o evento S1005. Então, uma empresa que tem várias atuações e tem vários estabelecimentos, ela vai cadastrar cada estabelecimento. Um CNPJ. E nesse seu estabelecimento, ele vai lançar informações do que é feito nesse estabelecimento. Então, por exemplo, ele vai colocar o CNAE preponderante da atividade, qual que é a atividade econômica daquele estabelecimento. Imagina um grande grupo empresarial que tem obras verticais, obras horizontais de grande porte, shopping center, financeira, supermercado. Então, ele vai ter que lançar todas essas informações como estabelecimentos e cada um com seu CNAE preponderante. E dentro disso vai ter também, vai lançar nesse CNAE preponderante, você vai ter informações do FAP, do RAT e do GILRAT, que são aqueles fatores previdenciários para redução do seguro acidente de trabalho. Né? Então vejam, olha que interessante isso. Além dessas informações, ele vai também lançar, nos campos específicos, quais os documentos, programas e planos necessários para cada atividade econômica. Então, isso daí tem já a intenção, inclusive, de fechar o cerco da fiscalização, principalmente nas obras, que você tem toda uma individualização de riscos por obra, certo? Então, a partir de agora, isso daí vai ficar bastante monitorado pelo sistema. Tá? Luiz Rosa, eu vou passar aqui a pergunta para você. Nesse cenário, né, e eu vejo uma fiscalização do Ministério do Trabalho muito intensa na construção civil. Eu vejo assim que colocou um limpa-entulho na porta, uma caçamba limpa-entulho e já está fiscalizando. Ali é uma fiscalização muito intensa. E eu acredito que agora, ainda com essas informações eletrônicas, parece que o foco ainda vai ficar um pouco mais afinado em cima dessas nossas empresas de construção. Né? Eu vejo até que um tempo atrás a gente não ouvia tanto falar em multas tão pesadas. Só para colaborar, em julho do ano passado, na construção civil teve 37 fiscalizações com mais de 1.100 autos de infração. É uma informação que nós já vemos o tamanho dela. Né? E é muito. É pesada a fiscalização, porque é algo que se enxerga. Né? Você vai fazer uma obra, digamos, de engenharia elétrica ou de mecânica, a gente está mais guardado, a gente está mais lá dentro da empresa, a gente não é tão visado. Né?
Marcelo? Eu costumo dizer o seguinte, o perfil da fiscalização agora vai mudar. O auditor fiscal do trabalho, por exemplo, que antigamente ele tinha que fazer a rota dele, pegar a pastinha e de empresa em empresa e fazer o planejamento dele, agora acabou. Aqui, ele vai fazer tudo pelo sistema, pelo software. Ele vai poder fazer pelo celular, inclusive. Então ele vai, vou verificar aqui. O próprio sistema, como ele vai pegar as informações, ele vai poder de imediato dizer, inconsistência de dados, vai acender a luzinha, dados inconsistentes. Você quer, acontece muito semelhante, vai acontecer semelhante ao imposto de renda hoje. Se você lança um dado errado, a Receita Federal fala assim, Nélio, você tem certeza? É verdade. Verifique e confirma. É por aí mesmo. Você é a malha fina ainda. Né? Assim, não quero te mandar para malha fina. Você está tendo uma chance. Verifique suas informações. Tem algo errado. Aí você vai lá e faz a retificação. Da mesma forma vai acontecer com o E-Social. Então, qual a porcentagem de fiscalização da Receita Federal em cima de imposto de renda? 100%. A partir de agora, o E-Social vai ter a mesma sistemática. A mesma eficiência. Você mandou um dado inconsistente, ele de imediato vai falar assim, está inconsistente, corrija. Aí você corrigiu, mandou de volta. Se ele aceitou, a partir desse momento está valendo. E nessa validação, o auditor fiscal vai fazer, olha, tem inconsistência no cruzamento de dados aqui de uma empresa prestadora de serviço, de uma outra contratante. Então, peraí, auditor fiscal, vai lá. Então, a partir desse momento, ele vai ter todos esses dados disponíveis no computador dele. Então, você vai ter uma eficiência muito maior, uma eficácia muito maior e vai ter a probabilidade muito maior de verificar essas não adequações e não conformidades na área trabalhista, previdenciária e de segurança do trabalho. Eu ainda digo que o empresário, um empresário com E maiúsculo, né, ele não tem intenção nenhuma de burlar ou de trapacear com o empregado dele, nem com, digamos, com o poder público. Às vezes o que acontece é erro. A gente vê que é erro. Houve uma falha e essa falha cresceu, levou. Então eu acredito que essa ferramenta ela vai ser para o empresário também um excelente termômetro. Ele vai conseguir enxergar a empresa dele com os olhos, digamos, sem lente. Né? Ele vai ver. É uma mudança de cultura, né, que nós vamos ter a partir de agora com a entrada do E-Social. Muita coisa que passava, que a gente só gerava papel, ele vai ter a possibilidade de ter a gestão sobre aquilo. Eu fico até animado quando escuto essas inserções de novas tecnologias, eu particularmente, porque nós já passamos por isso, Luiz Rosa. Muito. Xerox, documentos sem nenhum valor, né, relatórios, processos. Que perde a cor, né? A cor. Eu falava assim, aqueles processos que estão ali só para entupir escaninho, entupir gaveta. Né? Ô Luiz, e passar pergunta para você, tá parecendo que está tudo muito bom. Tá? O cenário parece ser promissor e parece que será bem-vindo. Mas eu quero que você me diga, as empresas estão preparadas, as fragilidades para a implantação desse sistema? Onde é que você aponta a fragilidade e como solução também, se existe essa fragilidade, como nós, engenheiros, né, o engenheiro de segurança do trabalho, podemos atuar nisso? Vamos começar pelo começo. Né? Como você disse, o empresário ele não tem a intenção de ser mal com o trabalhador, nem descumprir. Acontece que com o cumprimento de toda a legislação, de todas as normas do trabalho, ele não é fácil. Né? Então, a obra, voltando à obra, aquela obra de uma edificação vertical, uma obra de grande porte, ela é muito vista para fiscalização. E nós, infelizmente, não temos um fiscal para fiscalizar cada empresa, é mais ou menos por amostragem. Isso. E as obras são muito visadas, principalmente as grandes obras. Se a gente for em obras aí mais afastadas, menores obras, nós vamos ver que ele fica aguardando, se a fiscalização passar lá, eu providencio. Se não, isso acontece não só com a obra, com muitas pequenas empresas que estão nessa condição de passar lá. O técnico de segurança, quando tem, né, a partir de 51 funcionários, grau de risco 3, tem que ter um técnico de segurança. E o técnico fala assim, o fiscal não vem aqui, porque se viesse, eu conseguia organizar. Né? Muito bem. Fragilidade, né? Baseando aqui na construção civil, teve no último congresso de construção civil, um encontro, né, agora em maio de 2018,
foi levantado lá num painel as questões, por exemplo, da fragilidade da construção civil, que não é diferente da indústria, das quais nós estamos falando aqui, das pequenas indústrias. Lá, por exemplo, gestão ativa e integrada da segurança, falta, né? A segurança geralmente ela é isolada e recebe ordem isolada e ela tenta, dentro da obra ou da empresa, ela trabalha com isolamento. Muito bem, e aí precisa cumprir os laudos e as questões legais que vão ficando para depois, né? A questão, por exemplo, da quantificação dos riscos físicos, químicos, né? A medição de ruído, a medição de vibração, de poeira, que geralmente fica para medir depois também. Isso precisava ser medido e ter um lado. Isso que ele está falando é uma coisa muito, muito importante. O PPRA, nós estamos acostumados a ver, principalmente a classe pericial, está acostumada a ver aquele PPRA qualitativo. Sim. Aí ele fala assim, ó, tem ruído. Aí colocava lá no cronograma de ações, ó, em dezembro eu vou medir ruído. Acabou, isso não pode mais. Por quê? Você já vai ter que lançar isso no E-Social, no seu software, para o E-Social ser alimentado com essas informações. Então, a partir desse momento, isso aí vai exigir uma nova rotina, que é efetivamente a avaliação qualitativa e quantitativa dos agentes, os fatores de riscos ambientais que sejam significativos. Correto. Uhum. É só para concluir a questão dos exames ocupacionais, que nem sempre estão em dia. Aquela questão do trabalhador, antes dele ir para o trabalho, né, assinar a carteira, ele tem que passar por todos os exames Sim. previamente, passar por um treinamento ou uma integração. Isso não é respeitado. Eu estava pensando né? nisso aqui agora, das integrações. Vai melhorar muito as integrações para nós agora. Eu acho que vai melhorar, porque você já vai estar com todas as informações atualizadas, querendo ou não. Para você ter uma ideia, o E-Social agora, nessa última mudança da NDE 1/2018, eles criaram um evento só para prestação de informações sobre treinamentos, capacitações e exercícios simulados. São 158 treinamentos. Cada NR já tem a codificação baseada nas NRs, e aí você vai colocar se o empregado fez aquele treinamento ou não. Quem que ministrou o treinamento, qual que é o CBO do instrutor e a duração dos treinamentos. Todas essas informações serão lançadas para o E-Social. Então acabou aquele negócio, por exemplo, de treinamento com data retroativa. É verdade. Acabou tudo, assim, o empresário ele tem que entender, eu estou até entendendo o que o Fernando quer falar aqui, que acabou folha de pagamento retroativa, registros retroativos, aviso prévio retroativo. Aviso prévio retroativo, isso não existe mais com o E-Social. Nas questões nossas judiciais, nosso perito, né? Será que o juiz vai ter acesso ao E-Social? Ele pode puxar uma ficha lá e já tirar o histórico do trabalhador. A gente, quando nos treinamentos que a gente faz, a gente já fala dos entes e já coloca a carinha do TST, porque ele vai interessa essas informações ao juiz durante uma audiência. E com toda certeza, ele vai ter acesso aos dados para simples consulta. Mas em especial, né, até essa pergunta, em especial essas informações que são lançadas no software de gestão de SST e essas informações que vão efetivamente para o E-Social, vai ser uma grande fonte de consulta para os peritos judiciais. Sim. Então o perito judicial vai ser chamado para fazer uma perícia de insalubridade, periculosidade, uma investigação de acidente. Ele vai se deslocar até na empresa para fazer essa avaliação, ele pode e vai consultar, vai ser uma grande fonte de informações para os peritos judiciais. O histórico da empresa tá tudo lá. Em relação à segurança do trabalho. Imagine, por exemplo, uma CAT que fala que o acidente do empregado aconteceu por uma queda em altura, né? Uma queda de nível em altura, acima de 2 metros. Aí se você for lá no estabelecimento, ele não tem nada de NR35. Como é que você vai fazer? Ele não teve treinamento, primeiro não teve treinamento, não teve capacitação, e a partir de agora, como é que fica? Um ponto importante nessa questão dos treinamentos não é pura e simplesmente fazer os treinamentos. Sim. Os treinamentos estão descritos na NR e ele tem a qualificação de quais profissionais que devem ministrar aquele tipo de treinamento. Por exemplo, quando você fala de vaso de pressão, é o engenheiro mecânico ou o engenheiro naval. Sim. E o que a gente vê em termos de mercado é muita gente que não tem informação, dando esse tipo de treinamento. NR10. Olha uma curiosidade.
Por exemplo, CIPA, a gente sabe que hoje no mercado, o curso de CIPA que teria que ter 20 horas, tem 3 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas. 8 horas, Né? Então, veja só, imagine que você vai lançar o treinamento e um instrutor deu o mesmo curso de CIPA para diversas outras empresas ao mesmo tempo. Isso aí automaticamente vai bater no sistema. Como que você, instrutor, esteve em 2 empresas ao mesmo tempo? Estava lá em Minaçu e Tumbiara ao mesmo tempo. Né? Certo? Com essas ferramentas, o E-Social vai poder fazer uma confirmação dessas informações e ver a compatibilidade delas. Tá,